Cristo, a fraternidade das almas, pisado desumanamente aos pés de criaturas sem critério, sem bom senso, apaixonadas por 2 palmos de terra. O ideal cristão, essa amplidão infinita, que é a pátria de todos vós e de todos nós, este céu azul, que se aparenta tão belo diante de vós e que não mostra a 100ª parte do que de fato é, este ambiente precursor de uma felicidade inaudita, tem de ser, um dia, habitado por vós, e vós sereis felizes e vos arrependereis dos vossos erros. Eles, também, nenhum deles se perderá, porque aí estão as vidas sucessivas, para ensinar-lhes o caminho da verdade e do bem, aí estão as reencarnações, para apanhá-los e conduzi-los, pela dor, caminho da verdade e da justiça. Meus amigos, não morrerá o ideal de fraternidade cristã, não perecerá o ideal de Jesus, não sucumbireis, os vossos espíritos, um dia, redimidos das culpas, pelas dores, gozarão da felicidade eterna. E eles, pobres infelizes, que retardam essa aventura, quando abrirem os olhos, não será tarde, porque jamais é tarde para o arrependimento, mas será demorada, custosa, tardia essa aventura, que poderia ser pronta e imediata, após a morte. Coragem, meus amigos, para viver. As provas aí estão, castigando a humanidade, as dificuldades da vida, as torturas morais, as tristezas, todas aí estão castigando o homem. Coragem e calma para viver. Deus, nosso Senhor, é Pai e não abandonará ninguém, todos serão um só rebanho Cristo, um só pastor. Até. José Dácio. Mais um alento. Meus amigos e meus irmãos, venha sobre todos vós a paz bendita do Senhor. Quero, neste momento, em que me é concedida a graça de falar-vos, dizer alguma coisa que possa servir de auxílio à vossa vida terrena. Meus amigos, o alvo espiritual de cada uma é a perfeição. Todas desejam e devem caminhar para ela, pretensão que começam a atingir nesta vida, por não ser aqui de todo realizável. É preciso que o espírito tenha o discernimento necessário para distinguir entre o bem e o mal, entre a fraqueza e a força, para poder traçar a sua linha de conduta e por ela seguir. Como é que se pode ganhar uma luta, se não se lutou? Como se pode vencer uma dificuldade, se ela nunca se apresentou? É preciso que haja contrariedades, é preciso que haja provas, é preciso que haja todas estas coisas, que tanto abatem o moral das criaturas, para que elas possam vencer. E como se vence, na vida? Paulo de Tarso ensinou, é preciso porfiar sempre no bem, na caridade, na justiça e na submissão à vontade de Deus. Uma criatura insubmissa não pode colher bons resultados na vida. Veja o exemplo dos mártires do cristianismo. Eles tinham, diante de si, um ideal, que julgavam, e de fato era, justo, nobre, belo. Em prol desse ideal, não hesitavam em sacrificar a própria vida, porque a sua fé era irredutível, inabalável. Para conquistar as graças do Mestre e, por conseguinte, as bênçãos do Altíssimo, eles eram presos, queimados vivos, lançados às feras nos anfiteatros, enfim, sujeitos às maiores torturas, e nada os fazia abjurar a fé. Pois esta fé assim firme, inabalável, é que deve ser, hoje, o apanágio dos vossos espíritos. O esmorecimento é um prejuízo para a elevação do espírito. Discerni, portanto, meus amigos. Se tendes o corpo enfraquecido, cuidai dele, ele merece todas as vossas atenções, porque é a morada temporária do vosso espírito. Se é o vosso espírito que se abate, recorrei aos meios espirituais para fortalecê-los. Jesus a ninguém abandona, Jesus é o Mestre Divino, que, pairando acima das criaturas humanas, nesse ambiente azul que o infinito vos mostra, vigia o progresso, a evolução da humanidade, vigia os filhos que Deus lhe deu. Recorrei ao Mestre, em todos os momentos difíceis da vossa vida. Ele tem, na terra, os seus expoentes,
Os seus devotados filhos, que estão sempre prontos, ainda que com o sacrifício de si próprios, a beneficiarem os seus irmãos. Orai e vigiai, foi a palavra do Mestre. Orai, para que não entreis em tentação, vigiai, para que as tentações não vos procurem. Assim, pois, meus amigos, neste momento de concentração e prece, em que as vossas almas que seguindo ao Altíssimo, pedindo aquilo de que tendes necessidade, não penseis que elas voltarão vazias, elas apanham as bênçãos de que necessitais, vós tendes somente que assimilá-las. Não vos deixeis abater, não esmoreçais, tende coragem e apegai-vos esta fé, que é a âncora da vossa salvação. E que a paz do Divino Mestre, silenciosa e doce, suave e fresca, venha sobre vós, aliviando as vossas dores, ambientando os vossos espíritos, no sossego da prece, e fazendo com que as vossas energias despertem, para que os vossos espíritos não sucumbam pelas tentações da vida. Paz de Nosso Senhor sobre todos vós. Tiago. Uma lição de caridade. Meus irmãos muito amados, venha sobre vós a consolação doce que traz a paz de Jesus. Aqui me tendes, meus irmãos, dando-vos uma palavra, que, para muitos será um conforto, para outros, uma advertência e, para alguns, motivo de prece. A vida, na terra, nos é concedida por Deus. Quando baixamos a este mundo, vimos para uma escola, um aprendizado, e essa escola e esse aprendizado nos induzem ao caminho da regeneração pela dor. Quantos espíritos aqui descem, com a incumbência de fazer bem. E eles cumprem à risca sua tarefa, e Deus, nosso Senhor, na pessoa do Cristo amado, se regozija com o Filho que deu conta da sua missão. Outros, porém, caros irmãos, enveredam, neste mundo, cheios de responsabilidades, e buscam, nos primeiros tempos, a regeneração, aparentando, uma resolução firme de arrependimento, para, mais tarde, demonstrarem o contrário, pela falta de firmeza no pensar. E eu pergunto aos meus irmãos de boa fé, aqueles que professam a crença espírita e estão prontos a dar, perante o mundo, testemunho desta fé inacessível, que é a glória dos seus espíritos, qual deve ser a conduta dos pais em relação ao filho que se desvia? Vejo que silenciais. Nem pode ser diversa a vossa resposta, porque o momento não comporta outra. Mas permiti que vos diga, o coração das mães que deixam este mundo e passam para o espaço cheias de saudades dos seus amados, o coração dessas mães, melhor diria, o espírito dessas mães, padece crises de dor fortíssimas, quando a caridade quebra o laço que vos une uns aos outros. Certamente que nós desejamos a regeneração daqueles que nos são caros neste mundo, e devemos, por todos os meios, ajudá-los, para que não se vão precipitar nos abismos da vida, de queda em queda, rolando despenhadeiros. Mas, quando todo o nosso esforço é vão, quando tudo quanto tentamos falha, recolhemos a nossa capacidade material, para ajudar espiritualmente. Entretanto, se as mães têm este alcance, não podemos dizer o mesmo dos pais. Eles esquecem, com muita facilidade, eles não se recordam da infância daquelas criaturas do que desprezam, das noites de sono que as mães perderam, velando-o quando elas eram inocentes, imbeles, criaturinhas, eles, que foram testemunhas oculares de todo aquele desvelo, de toda aquela estima, esquecem, mais tarde, tudo isso e votam um desprezo condenável às criaturas a quem deram ser. Meus amigos, eu não quero dizer que nós, quando na Terra, humanos, devamos alimentar o vício, concorrendo para que aquela criatura cada vez mais se afunde, pelos recursos que nós lhe damos, não é esse o pensamento. Mas, daí ao desprezo formal, e um abandono condenável, vai muita diferença. Lembrai-vos sempre de que nós, as mães, amamos os nossos filhos até o último instante da vida terrena e redobramos esse amor, se assim é possível, quando os nossos espíritos ganham espaço infinito. Lá, as vibrações são mais fortes,
Tudo lá é mais perfeito, tudo lá é mais apurado, tudo lá é mais sensível. Calculai, veladamente vos digo, o desespero de um espírito que deseja a união, a concórdia, o amor, entre os seus e que não consegue, orando, pedindo, e desconhecendo, da parte daqueles que deviam ser o esteio mais forte, completo desprezo por todos esses preceitos, tantas vezes externados. Perdoai-me, meus irmãos. Eu a ninguém desejo ofender, eu não quero ferir consciências, eu não posso ser juiz dos atos alheios, mas tenho por obrigação dizer, a caridade é acima de tudo. Porque com a medida que vós medirdes os vossos irmãos, com essa mesma sereis medidos. Portanto, meus amigos, mais uma vez, modus in rebus, nem sustentar o vício, alimentando-o, dando-lhe meios para mais se afundar, nem tampouco desprezar o fraco, abandonando-o ao seu destino. Cristãos do Asilo Espírita João Evangelista, consultai os vossos sentimentos, e respondei-me se tenho ou não razão, cumprindo o meu dever em externar-me assim. Desejo ao Asilo Espírita João Evangelista toda a união possível, toda a concórdia, toda a paz, todo o amor, que as minhas irmãs, sobretudo as cooperadoras desta casa, unidas pela força do amor fraterno, possam levá-la adiante, pelos exemplos de firmeza, pela constância no trabalho, pela vontade de servir, pelo amor ao próximo. Deus vos guarde. Amélia. O amor de Jesus. Filhos amados meus, sofredores neste vale de lágrimas, atribulados nas vossas vidas, incompreendidas pelos outros, aceitai as vossas dores, em memória daquele que padeceu por todos nós. Filhos amados, não há dores inconsoláveis, há, sim, criaturas fracas, que não sabem buscar o consolo onde ele se encontra. Que as provas venham e as dores vos fortifiquem, esta é a vossa cruz. Mas o Mestre amado, Jesus, aquele que carregou sobre os ombros uma cruz pesadíssima, a que não fez jus, aquele misericordioso pastor das almas, que olha, da altura, para os seus servos encarnados na terra, sabe velar por todos vós. Quando os vossos espíritos atribulados nenhuma só palavra puderem proferir pelos vossos lábios, bastará que penseis na doce figura amada do Messias do Senhor, para que entre em vossa alma um pouco de tranquilidade. Por vezes, a fraqueza do espírito ou, talvez, do corpo das criaturas é de tal forma acentuada, que elas nem sequer se podem concentrar, como que um caos se estabelece no seu cérebro, e elas buscando um caminho seguro para o alto, desviam-se pelas encruzilhadas e não podem realizar o bem que desejam. Assim, não convém forçar a inteligência, não convém cansar o espírito, provocando uma situação penosa, por uma concentração fortíssima. Orai sem atribular os vossos espíritos e dizei mentalmente, se os lábios se recusarem a falar, Jesus, meu Jesus, eu estou nas tuas mãos. Repeti, Jesus, meu Jesus, eu estou nas tuas mãos. E, assim, meus amados irmãos, esta chamada evocativa do pastor das almas não ficará sem resposta, porque a consolação provinda de Jesus entrará no vosso ânimo e vós a recebereis suavemente, embalados numa corrente fluídica, que o amor desenvolveu. Não há abraço mais forte, não há segurança maior do que aquela que vem de um coração amante. O amor é a fonte de toda a força. Aquele que ama se sente forte. O amor não desfalece, o amor escala barreiras, o amor desce aos abismos, o amor precipita-se no vácuo, o amor agarra-se a teias finíssimas, que qualquer outra força quebraria e que balançam com ele mas não se quebram. É sempre o amor a força viva do universo. Amai, meus amigos, amai o Cristo do Senhor, colocai a sua personalidade augusta acima do vulto mais interessante do mundo, amai-o, e vereis que ele não se esquecerá de vós. Como é doce pensar em Jesus! Como é doce pensar no seu amor, saber que os seus braços esperam as nossas almas,
saber que é o Mestre querido que inspire os mais puros sentimentos, fonte de onde emana todo o bem, fonte de evolução e paz. Meus amigos, não desespereis, tende coragem para viver, porque a vida é intermina, a vida é infinita. Deus vos abençoe. Jean-Marie Vianney, Curidas. Conselho prudente. Bendito seja entre vós o nome de Deus, que Ele vos proteja e abençoe na alma e no corpo. Meus amigos, mais uma vez devo dar graças ao Senhor Onipotente, que tão bondoso tem sido para mim, permitindo repetidas vezes manifestar-me entre vós. A minha gratidão é infinita, por todos os benefícios que tenho recebido, lamentando apenas que eu próprio, na minha inconsciência de homem, não tivesse dado outro curso à vida na terra, completando dizeres que a imaginação julgou prudente esperassem e que, afinal, não tiveram a realização que eu desejava. Agora, o culpado principal sou eu, e desta culpa devo penitenciar-me, pedindo a meus irmãos que, em todos os momentos da vida de homens, tenham sempre no espírito o dia futuro, que tanto pode ser próximo como afastado, da sua desencarnação. Confesso, o meu pensamento não parava sobre a ideia de rompimento entre a carne e o espírito. Não obstante ter tido crises violentas, que bem me podiam demonstrar a aproximação da morte, eu esperava sempre que ela fosse adiada, por mercê de Deus, não contando partir para o espaço tão rapidamente. No entanto, chegou o dia em que eu tive de partir. Sirva esta lição para todos os meus irmãos aqui presentes. Nós temos duas vidas, todos vós o sabeis a vida na matéria e a vida fora dela. A vida na matéria requer uma certa prudência, um certo tino espiritual, de forma a controlar tudo quanto nos pertence e ter em mente as determinações que devemos dar àquilo que possuímos. Devemos encarar a morte como uma coisa que pode chegar de um instante para outro, evitando que a nossa partida para o além possa ocasionar embaraços a quem fica. E, assim, todos nós devemos preparar as malas, tê-las prontas, a nossa bagagem perfeita completa, a fim de que o embarque para o além seja uma coisa suave, sem preocupações futuras. Essas preocupações, malgrado o meu modo de pensar, me atingem, e lamento do íntimo do meu espírito não poder intervir, determinar, porque deixei passar a oportunidade. Amigos, sede prudentes, cautelosos, vivei neste mundo sabendo que pertenceis a outro, vivei na terra sabendo que partireis para o além, porque isto não apressa a morte, pelo contrário, isto restaura a vida, revigora o espírito, faz bem aos que ficam. Hoje, o meu espírito se sente bem, nunca pensei em tão curto espaço de tempo gozar as delícias que gozo. Caminho com os bons espíritos, aqueles a quem eu evocava nas minhas preces, nunca pensei tê-los ao meu lado, viver no convívio dessas criaturas bondosas, formadas para o bem, devotadas à caridade, nunca imaginei que me fosse dada essa glória. Mas, de tempos a tempos, atraído pela terra, o meu olhar de espírito pousa sobre o lar, sobre o asilo, sobre o espírito amigo que sempre me acudiu, sobre todas as criaturas a quem amei com sinceridade, com pureza de ânimo, e eu, que podia ter determinado tudo, colocando cada um no seu lugar, ao abrigo das aflições que hoje padecem, não o fiz, e me revolto contra mim, suportando a amargura que hoje me atinge, por ver os outros sofrerem. Sofrer por mim quem tanto fez por mim. Quem tanto se dedicou à minha vida, que se sacrificou dias e noites inteiras por minha pessoa, ainda sofrer por mim. É doloroso, meus amigos, e eu, se tivesse 10 vidas, todas as 10 daria para vê-la satisfeita outra vez. Mas, talvez seja uma prova. Seu espírito se acabrunha, padece, sente, e a matéria revela o embate das forças psíquicas com as forças materiais. E esta provação me atinge, e eu quisera pedir ao meu Deus tudo para mim, tudo, de forma que o seu espírito não padecesse. Mas, faça-se, acima de tudo, a vontade sagrada do Senhor.
Que Deus me perdoe, e o meu espírito receba a benção do alto, para compreender que a vida é intermina. Deus vos guarde, meus irmãos. Alberto. Belas palavras de vida. Seja louvado o nome do Senhor e paz, na terra, a todos os homens de boa vontade. Meus amigos e meus irmãos, vós todos conheceis a lei de atração que rege as coisas desta vida e as coisas concernentes à vida espiritual. Vós todos conheceis o poder do pensamento, quando emitido por alguém que pensa bem e que não tem desejo insuspeito sobre aquilo que formula. Vós conheceis perfeitamente, meus amigos, e tendes disso tido demonstração, essas evocações espirituais, feitas num convívio religioso e pacífico, corrente esta aqui, originando-se do pensamento humano, atinge as camadas do além e pode produzir o efeito desejado. Não exagero. Havia uma certa determinação a respeito da minha manifestação, hoje, aqui. Não posso afirmar que estivesse designado para ela, apenas o seria se a oportunidade o permitisse, e os diretores das sessões, os guias espirituais, que presidem os trabalhos desta casa, são os únicos responsáveis pelas determinações a que me refiro. Assim, cuidava eu em vir, mas a minha vida estava ainda subordinada a essa decisão final. Eila que chegou, e aqui estou. Amigos, falar-vos do mundo espiritual, quando tantos expoentes legítimos o têm feito, quando tantos espíritos de verdade e luz aqui têm dado testemunho da vida além campa, e, também quando muitos outros, embora não luminosos, mas conscientes, têm demonstrado praticamente a vida material, seria coisa desnecessária no momento. Quero, tão somente, falar-vos da evolução que o espírito pode fazer, deixando o mundo terreno e passando para o além. Mesmo que, na Terra, tenhamos tido uma vida um pouco afastada da religião, mesmo que as nossas ideias tenham sido um tanto ou quanto materialistas e que o correr dos tempos e as necessidades e as dores prementes da existência terrena sacudindo vivamente o nosso ser, podemos fazer uma remodelação do nosso modo de pensar. Mesmo assim, além campa, os nossos espíritos, livres dos laços materiais, olhando, por todas as frestas luminosas, para esse céu que vós vedes e não distinguis por dentro, nós começamos a compreender a obra do Senhor. Porque, se tudo, do azul para a terra, é belo, do azul para o além é extraordinariamente mais belo, mais alvissareiro, mais luminoso, mais vibrante do que toda esta obra que vós tendes sob os olhos. Amigos, a terra é bela, com todos os seus vales, colinas e morros, com todas as suas florestas, a sua fauna, com tudo que há sobre ela. A terra é bela, é grandiosa, nada disto, porém, é comparável ao que se vê nos mundos além. Além, meus amigos, vós tendes duplicadas todas essas belezas. Que disse eu, duplicadas? Centuplicadas, se assim me posso exprimir. Descrever o panorama que se vê além do céu, chamo o céu, aquilo que o mundo costuma chamar, este azul que está sobre as vossas cabeças. Descrever tudo quanto para lá existe, meus amigos, é tão superior à vossa imaginação, que só mesmo a vidência espiritual poderá fazê-lo, e a mim falecem os meios para isso. Amigos, dizer, na terra, o que se pensa, o que se sabe, com um pouco de inteligência, é fácil fazê-lo. Descrever as belezas do além, só a visão espiritual daqueles que enxergam poderá discernir. E são para vós, meus amigos, porque são para mim. É para vós toda essa beleza, todo esse conjunto harmônico que existe além, toda essa poesia, toda essa ciência, todo este sol perene, porque não há noites nas belezas eternas, tudo isto é para vós, é a grandeza de Deus que vos oferece, é a liberdade em todo o sentido amplo da palavra, é a aventura, a felicidade eterna, tudo isso é vosso. E, agora, também vos digo, diante dessa verdade, que vos não podeis contestar, como ainda entreter, o cérebro, o pensamento, o espírito, com estas coisas mundanas,
que absorvem as criaturas e as afastam da linha direta para seguir ao infinito. As dores terrenas, falais vós, os desgostos, as misérias morais. Tudo isso, meus amigos, será bem melhor suportá-lo com estoicismo, com heroísmo, até, do que deixar perder a oportunidade, que para muitos não tarda, de viver nesse além luminoso, a que me refiro. Como a vida é bela, como tudo é suave, como tudo é harmônico. Que panorama, que belezas espirituais, que grandezas morais. Tudo isto, para vós meus amigos, é um voto de coragem, que vos venho trazer. Eu sei o valor de uma descrença, eu a possuí, nos primeiros anos de vida, minha imaginação se recusava a pensar no infinito. Nunca fui, propriamente, um descrente, porque nunca duvidei de Deus, mas o Deus de que minha imaginação cogitava, era um Deus único, mas isolado, não interferindo nas coisas humanas, aguardando, apenas, os séculos dos séculos para sua manifestação completa. Não, meus amigos. Esse não é o Deus em que deveis crer. Deus está presente em todos os momentos da vossa vida. Deus assiste aos nossos sofrimentos, assiste às nossas mágoas, à nossa felicidade, às nossas misérias. E se, na terra, reduzirmos esses sofrimentos, eles não contrabalançam as delícias do além. Hoje, no mundo em que vivo, lamento situações, deploro crises, sofrimentos, que eu gostaria de aliviar, mas, se Deus permite assim, é porque assim está direito. Se Deus permite que lágrimas corram pelas faces onde não deveriam correr, no dizer humano, então, é porque assim é certo. Se Deus permite dores que cruciam as consciências e fazem chorar corações amigos, é porque essas dores são justas, são necessárias, são remédio, são escada de Jacob para o infinito. Vós, que sofreis, que padeceis agruras nesta vida incerta, vós que torturais o pensamento com recordações que deveis afastar, que sois testemunhas de outros sofrimentos, que desejais aliviar, meus amigos, guardai esta palavra, que não é a palavra de um mestre, mas a de um amigo, a palavra de um ser que deseja a vossa felicidade e que tudo fará pelo vosso progresso. Estes sofrimentos, estas dores, estes dissabores, estas agonias são degraus para o infinito, e Deus o abençoará. Coragem, meus amigos. A vida é bela, o sofrimento é o caminho onde a alma se purifica, e vós vos estáis purificando para a vida do além. Tu que tiveste, para mim, um pensamento neste dia, Deus abençoe em sua graça e te faça continuar, como até hoje, no caminho da honra, da dignidade e do dever. Deus te abençoe, meu filho. Henrique Leopoldo Soares da Camara. Oração. Amigos e irmãos, este momento de concentração é propício ao bem-fazer, e nós vamos elevar uma prece ao Altíssimo, em favor dos seres recém-desencarnados, inconscientes do seu estado. Amigos, há criaturas humanas, cujas vidas terminaram e cujas almas, ignorantes da verdade, se encontram no além, inconscientes da sua nova vida. É em favor desses espíritos, alguns calmos, a repousar nos braços dos seus guias e outros a se debaterem nas trevas da ignorância, que nós vamos orar. Peço a todas as criaturas presentes uma concentração firme, benfazeja, para que a nossa prece possa colher o resultado que desejamos. Senhor Deus, Tu, que és Pai clemente, misericordioso e bom, Tu, que atendes aos gemidos das almas sofredoras, estejam elas na terra ou no espaço, ouve, Senhor, por amor de Ti mesmo, a súplica que Te fazemos neste instante, em favor dos seres desencarnados inconscientes da sua nova vida. Senhor Deus, Tu bem sabes, eles se debatem nas trevas da ignorância, eles não compreendem a vida espiritual, alguns porque foram crentes em religiões que não lhes ensinaram a caridade, outros, pela dureza do seu espírito intransigente, na crença material do homem. Para eles, piedade, Senhor, permite,
por misericórdia tua, que nós possamos beneficiar esses seres afastados de ti, muito especialmente aqueles que, em vida, tiveram oportunidade de conhecer a verdade e recusaram-na, pelo seu orgulho desmedido, pela sua vaidade de saber. Senhor, tu bem sabes, eles ridicularizavam a tua palavra, menosprezavam os teus dizeres, não ligavam importância ao perigo que deles se aproximava, e eis que se precipitaram no abismo, e, hoje, se debatem na inconsciência da vida eterna. É por eles, especialmente, que oramos, Senhor. Suplicamos-te graça, perdão para eles, e, para nós outros, a força, a direção, o jeito, o carinho, a sabedoria, para lhes levar aos espíritos cegos às luzes da verdade. Senhor, perdoa as nossas culpas e atende-nos se for da tua santíssima vontade. Vicente de Paulo. Parábola. Meus irmãos, paz convosco. Quero recordar aos meus prezados irmãos, neste instante, a parábola proferida pelos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre os homens, o filho pródigo. Um pai, que possuía apenas 2 filhos, teve a infelicidade de um deles se desviar do caminho da honra e do dever, enquanto o outro permanecia fiel aos seus ensinamentos. O mais moço, infeliz, desviado do bem, pediu a parte que lhe tocava na herança, quando seu pai passasse a eternidade. Seu pai lhe deu e ele saiu, supondo-se milionário, e foi dissipar aquilo que com tanto esforço, e tanta luta tinha o pai acumulado em seu benefício. Andou por diversos lugares, frequentou casas suspeitas, enveredou pelo caminho do erro e terminou dissipando tudo quanto possuía. Então, vendo-se completamente desprovido de recursos, essa infeliz criatura passou provas, porquanto uma grande fome apareceu naquele lugar e, até os próprios que possuíam recursos, sofreram necessidades, quanto mais ele, que tinha dissipado tudo quanto era seu. Sem saber o que havia de fazer, alucinado, recorreu a um, a outro, procurou este, aquele, tudo em vão. Então, foi quando pensou que poderia trabalhar, e procurou emprego. E o que foi achar, para manter seus dias terrenos? Na casa de alguém, que possuía alguma coisa, ele arranjou uma colocação humilde, foi guardar porcos. Ele, o filho daquele homem rico, em cuja casa nada lhe faltara, empregado subalterno, de ínfima classe, de uma criatura estranha. E, quando repartia a comida pelos animais de que cuidava, ele tinha inveja daquilo que comiam, porque o seu estômago era faminto, e lá ficou trabalhando, esforçando-se, lutando, e sempre com alimentação insuficiente. Um dia, a sua mente refletiu e ele disse consigo: quantos fâmulos, na casa de meu pai, tem tudo, nada lhes falta, enquanto eu, seu filho, não tenho o que comer. Não. Voltarei, e me ajoelharei a seus pés, para que me perdoe e me receba, não como seu filho, mas me aceite como o último dos seus servidores. E foi, e se encaminhou para a residência paterna, e, lá chegando, eis que o pai, que o não tirara do pensamento e perdia noites de sono a cogitar no que estava fazendo aquele infeliz, o avistou de longe e reconheceu, não obstante os andrajos, aquele mesquinhez de trapos, enfim, tudo aquilo que demonstrava um mendigo, e não seu próprio filho. E ele se foi aproximando, reconheceu o pai e disse-lhe: Pai, pequei contra os céus e contra ti, recebe-me como um dos teus servidores, o mais infeliz. E o pai, levantando-o, imediatamente, disse-lhe: Tu és meu filho, vem aos meus braços. E o recebeu, e o chamou a si, e mandou mudar-lhe a roupa, e mandou fazer um banquete em regozijo, e disse: Este era o filho perdido, que voltou, e me alegro com isto. E a festa foi feita. Meus amigos, nota dissonante vem, agora, neste cortejo harmônico de amor fraterno e paternal. Eis que vem o filho mais velho se aproximando e viu festa, e viu a alegria e viu o vinho que escorria dos copos, percebeu todo aquele movimento. Perguntou: de que se trata?
Alguém lhe disse: teu irmão, que estava desviado, voltou, e teu pai se alegrou e fez esta festa, que presenciais. E ele magoou-se. Chegou perto de seu pai e disse: como? A mim, que te tenho servido sempre com toda a dedicação e nunca te dei o menor desgosto, nunca me fizeste uma festa. Este pediu a sua parte e dissipou-a, estragou-a e perdeu-se, em vida devassa e dissoluta, e eis que aqui vem e tu recebes de braços abertos e ainda festejas. O pai disse: cala-te. Tu, meu filho, tens estado sempre comigo, tudo quanto é meu é teu, tudo quanto ganho, tudo quanto tenho reparto contigo, partilhas de toda a felicidade desta casa. Enquanto que ele se foi, perdeu-se, desencaminhou-se, mas o arrependimento chegou, ei-lo de volta. Não serei, por acaso, seu pai? Não é, talvez, meu filho. O rapaz abaixou a cabeça e não respondeu. Meus amigos, que bela lição deu o divino mestre, nesta soberba parábola. O homem não recompensou o vício, o pai não se alegrou porque o seu filho tivesse esbanjado o que lhe pertencia, porque, efetivamente, o que esbanjou era seu. O pai não ficou satisfeito com isso, bem ao contrário, a sua alma lhe doía, o coração vivia magoado de desespero, por ver aquele perdulário dissipando tudo o quanto era seu, mas a dor bateu à porta do seu filho, e ele se arrependeu, e voltou. Meus amigos, os perdidos são os que se salvam. Ele não ficou obstinado na senda do mal, voltou arrependido, e seu pai lhe abriu os braços. E eu pergunto a este irmão, a quem nada faltou, que viveu em companhia de seu pai, a quem a fortuna bafejou desde o berço, que nunca teve um pensamento desonesto, porque esta dureza de coração. Acaso será ele um homem perfeito, que possa apresentar-se diante do seu Deus sem culpa? Não, meus amigos. O ponto principal desta parábola é o arrependimento. Vós não podeis ajudar devassos, criaturas que não se arrependem, que esbanjam tudo quanto é seu e quanto é vosso, que não fazem por vós o menor sacrifício, e que todo o dinheiro que lhes derdes será posto fora, um dinheiro que podia ser empregado em coisas puras e boas, esbanjado no vício. Vós não podeis aprender nesta parábola uma tal lição. Aprendei, sim, que deveis auxiliar quem se arrepende. Aquele que vem perto de vós e pede perdão da sua falta e quer viver no seio amigo dos seus, não deve ser desprezado, porque Deus, nosso Senhor, não quer. Jesus quer o bem, Jesus é a pureza, Jesus é a justiça, Jesus é a verdade, mas Jesus é, também, caridade. Se o malfeitor permanece no erro, nós podemos orar por ele, sem contudo, salvá-lo, mas, se ele se arrepende, temos por dever dar-lhe a mão protetora, para que ele não se afunde mais no precipício, tomá-lo nos braços e encaminhá-lo pela senda do bem. Esta é a lição do arrependimento, o perdão mediante o arrependimento. O recalcitrante não merece o perdão. Deus vos guarde, meus amigos, e proteja hoje e sempre, para que possais, nesta vida, preparar a vida eterna, que não tarda para muitos. Sede felizes, na graça do Senhor. Que assim seja. Max. Vigiai e orai. Meus amigos e meus irmãos, paz convosco. O mundo espírita conhece o ideal da sua religião, a fraternidade universal. O mundo espírita sabe que a fraternidade é a base do cristianismo, porque daí decorrem as outras virtudes. Quem é fraterno, faz justiça. Quem é fraterno, é caridoso. A fraternidade tem sido tema de várias preleções, cada qual mais eloquente, mais positiva, e vários espíritos proclamadores das grandes verdades eternas falam e expõem com clareza este princípio básico do espiritismo e do cristianismo. Salve, pois, a fraternidade cristã. Eu desejo que, dentro do asilo espírita João Evangelista, este ideal fraterno seja uma realização. Que vós vos ameis, meus amigos, que vós compreendais os vossos sentimentos e também, respeitando, os sentimentos alheios,
Que a vossa crença seja pura e fiel e compreendais que, assim como os vossos sentimentos piedosos têm por base a fraternidade cristã, outros têm, também, por base dos seus sentimentos esta mesma fraternidade, que vós apregoais. É lícito, dentro do espiritismo cristão, fazer comentários sobre este ou aquele tema, reencarnação, compromissos, resgate de dívidas, felicidade eterna. Todos esses temas, desenrolados dentro do espiritismo, continuam a ter por base a fraternidade, que os espíritos respeitam e os homens devem aprender a respeitar. Ferir sentimentos alheios, ajuizar previamente de sentimentos que não nos pertencem, é proceder sem critério. Amigos, sede fraternos uns com os outros. Vós sois irmãos, queirais ou não queirais, tenhais um pensamento de simpatia crescente ou não, seja o vosso vizinho vosso amigo ou não, sois irmãos e permanecereis irmãos. Não é esta a doutrina que pregais aos espíritos obsessores? Não os chamais todos os dias caridosamente, de vossos irmãos, estejam eles ou não vos prejudicando. E não lhes fazeis ver a base do cristianismo, explicando-lhes a conduta do Mestre Divino em face dos seus algozes. Não fazeis tudo isto, e não vos concentrais em prece, rogando pelos espíritos malignos. É verdade que tudo isto fazeis cristamente e deveis continuar a fazê-lo. Orar pelos obsessores, por aqueles que praticam o mal, pelos infelizes, que amam a treva, desprezando a luz. É lícito que o façais, é conveniente, é justo, é certo. E como podereis com outra medida medir os vossos próprios irmãos encarnados? Como podeis permitir desavenças gratuitas, que nada têm que ver com a vossa fé? Meus amigos, sede alertas e não vos prejudiqueis. A ninguém torneis mal por mal, e não consintais no âmago das vossas consciências um pensamento maligno contra qualquer daqueles que vivem no vosso convívio, frequentam a mesma sessão. Vós amam desinteressadamente a quem quantas vezes emprestais sentimentos que não possuem. Amigos, vigilância. Não foi em vão que o Mestre disse, orai e vigiai, para que não caiais em tentações. Jesus repetiu esta frase mais de uma vez aos seus apóstolos queridos. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação, porque o espírito é pronto, mas a carne é fraca. A maledicência campeia entre os homens, meus amigos, e, vós sabeis, a maledicência, lá fora, enodoa reputações, classifica de maldade aquilo que não tem pureza. A maledicência se faz eco de verdadeiras calúnias. Não sejais vós esta seringa de injeção venenosa, que prejudica a reputação dos outros. Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Disse o Divino Mestre, e acautelai-vos com os pensamentos trevosos, que, muitas vezes, não vêm aos vossos cérebros, porque os vossos corações são puros, mas outros, de mentes menos puras, inoculam nos vossos. Vivei em paz uns com os outros, orai pelos obsessores. Repito, são eles espíritos desviados do bem, que se comprazem em fazer mal. Orai por eles, meus amigos, não os odieis, e procurai manter, dentro do asilo espírita João Evangelista, dentro do vosso lar, em qualquer congregação onde vos apresenteis, este espírito de fraternidade cristã, que é característico do verdadeiro espírita. Deus vos guarde e proteja. Vigiai e orai, para que não caia o vosso espírito em tentação. Deus abençoe a congregação espírita do Asilo Espírita João Evangelista. Isaura. Um ensino necessário. Meus caros amigos, paz convosco. Uma palavra necessária para a compreensão de alguns. Os espíritos desencarnados, partindo da terra para o além, deste mundo de provas, expiações e ensinamentos para o plano do infinito, levam consigo toda a sua bagagem de bons atos ou de más ações. No plano superior da vida, eles continuam dirigidos pelos seus guias, com a diferença de que, no geral, são mais obedientes e atenciosos a essas ordens do que quando encarnados, no plano terreno.
Enxergando as planuras celestiais, esses espíritos, se são lúcidos, se trabalharam na vinha do Senhor quando terrenos, têm, naturalmente, o conhecimento exato da sua responsabilidade. Mas não são absolutos na direção das suas vidas, são guiados, enviados, ensinados, para que o seu progresso se realize com maior eficácia. Não pode um espírito de certa altura prometer isto ou aquilo, sem autorização do guia, como também não podem ser chamados a todo momento, segundo a necessidade ou o desejo das pessoas que habitam a terra. É certo que as criaturas encarnadas, tendo feito relações de estima, relações particulares, carinhosas, utilíssimas, até, com seres que hoje pertencem ao plano invisível, desejem estar com eles, ouvi-los, receber deles ensinamentos. Tudo isto é muito natural, mas nem sempre é possível. Vós tendes, por exemplo, nesta casa, sido testemunhas de espíritos recém-desencarnados, com pouco tempo de estadia no espaço, virem à barra das sessões dar comunicações, enquanto outros, que desencarnaram muito tempo antes e, por consequência, deviam ter a primazia, deviam vir, não vêm. E seus queridos, seus amigos, sua família estranham, F, que já há tanto tempo desencarnou, não veio, enquanto este outro, que tão recentemente partiu para o além, já vem dar a sua comunicação. E dizem que isto não é lógico, que a primeira comunicação é falsa ou, então, as coisas não estão direito. No seu entender, meus amigos, vós não podeis regular os atos dos espíritos, não podeis determinar-lhes nem marcar-lhes os dias de vinda a vosso centro ou a outro qualquer, tal qual um orador humano ou a quem convidais para fazer uma palestra. Não pode ser assim. O espírito vem quando é designado para isso. Às vezes, porém, e isto prova que não há regra sem exceção, a atração forte da parte de uma criatura que tem fé e é sincera no seu sentimento, faz baixarem espíritos que talvez não tivessem a intenção de vir e, todavia, são atraídos por aquela corrente e enviados, pelos guias, para atenderem a súplica do encarnado. Os médiuns não têm ação sobre os espíritos que estão no espaço, os médiuns não os podem chamar, não têm força para dizer, vem este, ou, vem aquele, F não veio hoje, virá sexta-feira próxima, S não veio tal dia, virá daqui um mês. Os médiuns não têm força nem autorização para fazer isto. O guia, sim, é que determina quem vem. Quando se deseja a presença de alguém, ora-se, faz-se a prece, suplica-se, pede-se a Jesus permissão para que, se fora da sua santíssima vontade, F possa dar comunicação. Pedir não é mandar, rogar não é invocar, suplicar não faz mal. Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, são palavras do Cristo. Em resumo, as manifestações dos espíritos são reguladas pela vontade dos guias e determinadas pelas atrações. Eis aí, meus amigos, um pequeno ensinamento, que poderá ser proveitoso. Para mim, um pedido que não sei se poderei declinar. Hoje, certamente, tudo já está determinado e nada poderei fazer, mas, se for da vontade de Deus atender ao desejo sincero de quem pediu, é possível que, um dia, a manifestação de certo espírito se produza. Mas nunca espereis impor, pela vontade, pelo desejo, nem espereis que os vossos médiuns tenham força para tanto. Eles são instrumentos nas mãos dos guias, instrumentos de boa bondade, que frequentemente se entregam ao trabalho e, por isso, muito pode conseguir. Deus vos guarde, hoje e sempre. Neri. Um apelo veemente. Amigos e meus irmãos, Deus seja louvado entre vós. Nada mais convincente, mais adequado, mais positivo de que as sentenças que se encontram na Escritura Sagrada. Aquele repositório de verdades contém expressões magníficas e bem ajustadas a cada uma das criaturas humanas em seus mais secretos pensamentos. Há, por exemplo, na Escritura Sagrada,
Frases como esta, proferidas pelos lábios divinos do Mestre: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outra frase não menos positiva é aquela em que o Mestre Divino disse: quem comigo não ajunta, espalha. Em outro lugar, encontra-se, ainda, a afirmativa do Messias, em que ele diz: pelos frutos os conhecereis. E muitas outras sentenças fortes, veementes, positivas, verdadeiras, todas elas traduzindo um pensamento do Mestre. Jesus gostava de ensinar tomando um tema, para depois o desenvolver, como, aliás, é a maneira mais prática e acertada de proferir um discurso. Dir-vos-ei, hoje, meus amigos, pelos frutos os conhecereis. Quando quiserdes apreciar de fundo a doutrina professada por muitos, ou, então, a religião que alguns aceitam, embora não de todo, o seu íntimo, examinar-lhes os atos, as palavras, as ações. Aquele que se diz espírita e não é fraterno, mente a si mesmo. Aquele que afirma estar como o Mestre, pronto a segui-lo, e não perdoa, é outro exemplar de falsa crença. Aquele que não ajunta com o Mestre, antes, pelo contrário, espalha, isto é mancha, desperdiça, este é também outro expoente não verdadeiro da doutrina que diz professar. Que quero dizer com todo este arrazoado? Quero dizer, cada coisa em seu verdadeiro lugar. O crente espírita deve se lembrar de que o é, em todos os momentos da sua vida. Muitos supõem que ainda não é chegado o tempo de dar um depoimento verdadeiro da fé que professa. A esses eu direi: a vossa crença, meus amigos, ainda não está abalizada que possa enfrentar os contratempos da vida. Aquele outro diz, mais tarde. Por enquanto, é cedo. Sou apreciador da doutrina, tenho-a, mesmo, dentro da minha alma, reconheço nela a verdade. Mas ainda não estou com a minha vida em dia, a ponto de poder manifestar-me como espírita. Aguardemos os tempos. A este eu direi: sabes tu quando chegar a hora da tua chamada para o além? Também contemporizarás nesse momento. Ser-te-á permitido esperar ainda um pouco. Terás que dizer ao que chama um anjo da morte: espera-me, meu amigo, que a bagagem não está pronta, espera um pouco. Vem depois. A este eu perguntarei: poderás falar assim? Meus amigos e meus irmãos, encaremos o Espiritismo de frente, de viseira erguida. Uma doutrina que prega a verdade, a justiça, que condena o ódio, a falsidade, que não gosta da mentira, antes é apreciadora da verdade. Uma doutrina que ensina o verdadeiro caminho para o céu. Uma doutrina que levanta, que soerga a criatura do seu erro para guindá-la às alturas de um filho de Deus. Uma doutrina que perdoa os pecados, ensinando o dogma da reencarnação, isto é, o perdão de todas as faltas pela dor. Uma doutrina, enfim, de ressurreição e vida, merece ser tratada com mais amor, mais justiça e mais verdade. O Espiritismo não é doutrina de rótulo. Ser espírita é ser verdadeiro, é saber enfrentar situações difíceis, compreender o que tem de carregar o peso da sua cruz. E quantos, folgados na vida, sem dissabores, sem dores, sem contrariedades, vivendo a seu bel prazer, sem absolutamente oposição alguma à sua crença, ainda contemporizam entre o espiritismo e a vida social. Amigos, devo dizer-vos a verdade. Eu vos conheço a fundo, eu vejo a lealdade dos vossos corações. Falo àqueles que são verdadeiros crentes, não falo aos que começam e ainda não são puramente espíritas, porque ainda estão aprendendo o ABC do infinito. Amigos, a vossa doutrina é uma doutrina de paz, é uma doutrina que vos eleva, que vos encoraja, que vos dá força para a vida e coragem para a morte. Como vos podeis envergonhar dela? Como podeis aparentar uma crença perante os vossos irmãos e uma crença dúbia lá fora? Como podeis deixar que o espiritismo seja espezinhado pela vossa conduta, pela vossa negatividade, quando sabeis perfeitamente que ele é verdade? Para não afrontar o mundo, para não escandalizar os meios,
para não parecer mal aos que vos estimam, para não serdes mal vistos pela sociedade. Amigos, tudo isso para o mundo, e, para Deus. O que? Quando comparecerdes no além, em face dos vossos guias, como podereis encará-los, se eles vos dizem, falseaste a fé perante os homens, negaste a doutrina perante Deus? Amigos, vamos pensar nas coisas sérias, vamos pensar na verdade, vamos amar com justiça, vamos ser fiéis à nossa crença. Acender uma vela a Deus e outra a Mamon, não pode ser. O homem tem que se decidir, o homem tem que ser do mundo ou da fé, porque quem é da fé pode estar no mundo sem se contaminar com ele. O homem que é do mundo não sabe viver na fé. Cristo, nosso Senhor, disse: eu não quero que vos retireis do mundo, eu quero que não vos contamineis no mundo. Esta é a verdade. Eis porque, com esta dúbia face, tantas criaturas do que se dizem católicas apostólicas romanas, não se sentindo satisfeitas com os ensinamentos da sua fé, recorrem ao espiritismo, mas não têm a coragem bastante para se desligarem por completo daquilo em que não creem, filiando-se de uma vez àquilo que lhes dá conforto. Se sois católicos, se essa igreja vos dá conforto à alma, se ela vos enche as medidas, se o vosso coração se sente plenamente satisfeito, se ali reside a vossa fé, então, por que abandonar? Mas, se, ao contrário, de tudo isso, é aqui, dentro do Espiritismo, que vós sentis conforto, é aqui que sentis a verdade, é aqui que amais a Jesus, é aqui que a vossa alma se sente feliz, porque frequentar templos onde a vossa presença será simplesmente um escândalo para a fé. Meus amigos, o entusiasmo arrastou-me. Eu não quero que penseis que é uma censura que vos faço, pelo contrário, estou a sacudir os vossos nervos para que vós e os vossos espíritos despertem, e compreendais o que é a verdade, o que é a justiça, e que, no momento em que houver um recenseamento espírita, tendo que assiná-lo com o próprio nome, tenhais a hombridade precisa para o fazer. Deus, nosso Senhor, vos ampare. Jesus ilumine a vossa razão, para compreenderdes de que lado estão a verdade e a justiça. Sarto. Uma voz sensata. Meus irmãos, meus amigos, Deus vos abençoe a todos e a mim conceda, também, a sua benção paternal. Aqui estou, entre vós não pela primeira vez depois que meu espírito deixou a matéria, mas estreando em vos dizer alguma coisa. Aguardava este instante com infinita alegria, mas o momento produz comoção, e eu me sinto comovida perante vós, perante os meus amigos de outrora, começando a dar esta comunicação. Amigos, vós podeis calcular, no momento, o benefício enorme que resulta da assistência espiritual, nesta casa. Nunca desfaleçais, nunca desanimeis. Eu não assisti convosco nestas sessões, por causa do sistema nervoso, que, no meu corpo, era muito doente, cansado, fatigado e, por que não dizer, um tanto acovardado perante as coisas extraterrenas. Mas vinha sempre para o passe e sentia-me tão bem naquela sala, rodeada de espíritos protetores, recebendo os fluidos diretos do além, pela caridade dos médiuns influenciados pelos nossos guias. E, agora, que tenho assistido às vossas sessões com assiduidade, depois de fora da carne, lamento o tempo que perdi quando podia estar no vosso meio, assistindo às comunicações dos outros espíritos. Mas estar no corpo não é a mesma coisa que estar livre dele. A energia física não pode ser comparada à espiritual, e o meu espírito liberto da matéria se sente mais seguro, feliz e tranquilo, tendo prazer em estar convosco nesta hora. Moças, que vos dedicais ao trabalho espírita, continuai fazendo o possível pelo progresso desta casa, empregai nela os vossos esforços, dedicai-vos. Vós não tendes quase responsabilidade na vida. Dedicai os vossos dias a fazer bem às crianças, a confortá-las, a ajudá-las, a fazer por elas todo o benefício possível. Vós, senhoras,
que tendes outros afazeres, outras ocupações, mesmo assim, dedicai, também, algumas horas do vosso dia a fazer bem àqueles que precisam. Vós médiuns, que vos dedicastes ao trabalho espírita por vocação,